Olá, como están, queridos amigos? Está falando Virginia Damario desde San Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Nesta oportunidade, vamos conversar um pouquinho de São Paulo em Roma. Semana passada, quando começamos o curso, falamos sobre a vida de São Paulo, como chegou também na conversão e passou a ser um dos maiores discípulos do Mestre Jesus, quem mais escreveu sobre Jesus, fez um trabalho de expansão do ensinamento por muitos longos anos, até os últimos dias da sua encarnação. E hoje, principalmente, vamos ver os lugares onde São Paulo morou em Roma. O material de apoio que estamos utilizando é este livro, Preeminencia do Amor, de Rubén Cedeño, que podemos adquirir de forma impresa y también en ebook, libro digital, por amazon.com.br. Ese libro se encuentra en español. Aquí vemos duas imagens representando do lado esquerdo ao Mestre Hilarión, que como sabemos foi uma encarnação de São Paulo, Paulo de Tarso, e del lado direito a fotografia do mesmo São Paulo. Final do ano, Rubén Cedeño, Fernando Candiotto y un grupo de metafísicos, de facilitadores, estivemos en Roma para justamente visitar, estudar, investigar os lugares por onde transitou São Paulo. Neste caso, em Roma e uns lugares fora de Roma, em Itália, que vamos mostrar aqui nas fotografias. Para isso, vamos falar um pouquinho do que falamos semana passada, de quem é Paulo de Tarso, brevemente. Paulo nasceu no ano 10, em Tarso, por isso se chama Paulo de Tarso. Lembrem como Jesus, Jesus de Nazaré. Antes não tinham sobrenomes, então colocavam a cidade onde eles nasceram. Tarso, capital da Cilícia, hoje Turquia. Veio de uma família culta, elitista e rica, da tribo de Benjamim, originária do norte de Galileia, perto do lago Tiberíades. Paulo, por morar em Tarso, teve o direito da cidadania romana. Ele seguia as leis de Moisés. Lembrem que perseguia aos primeiros judeus que acreditavam em Jesus. Não podemos dizer cristão porque ainda não estava fundado o cristianismo. E presenciou o apedrejamento de Santo Estevão, que foi o primeiro santo e o mártir cristão. Ele perseguia aos seguidores de Jesus. Ele depois teve a sua conversão quando tinha 28 anos, estava indo de Jerusalém para Damasco e apareceu Jesus, Cristo todo luminoso, que de tanto brilho e tanta luz o cegou. Paulo ficou cego por uns dias. Ele fez jejum absoluto de água e de comida para poder saber o que deveria fazer ao resto de toda a sua vida, como um seguidor próprio
de Jesús. Ahí cuando aconteció este acto tan maravilloso, Paulo escuchó una voz que le dice, lembren que se llamaba Saulo antes de la conversión, Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? Y él le preguntó, ¿quién es, Señor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Saulo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Isso se encontra nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 da Bíblia. A partir de ahí, Paulo se tornou entre os apóstolos o mais culto, o mais educado, quien tinha talento para escrever, ele sabia vários idiomas, e mais da metade dos escritos do Novo Testamento são de Paulo de Tarso. Foi quem fundou o cristianismo, quien deu forma e tratou de unir os seguidores dos ensinamentos de Jesus en Jerusalén con o resto de Judea y o mundo. Por eso se llamaba San Paulo dos Gentios. Vamos a ver un poquillo los lugares donde Paulo frecuentó. De Éfeso, San Paulo se fue para Israel y él predica no templo de Jerusalén. Tem os judeus que estavam contra os ensinamentos de Jesus e começam a atacar a São Paulo. Afortunadamente, tinha uns soldados que estavam custodiando o templo e aí entram em conflito. Pegan a São Paulo e levan preso. Porque ele era um agitador, ele era como um encrenqueiro. E aí é que Paulo usa aquela carta de ser cidadão romano. E ele grita, eu sou cidadão romano. Isso é muito importante. Porque você podia ser, naquele tempo, um cidadão romano ou ser ninguém. E debaixo de ninguém era ser escravo. Ele foi preso várias vezes por pregar sobre Jesus nas sinagogas de Israel e aí apela ao imperador de Roma. Acontece que, quando os soldados veem que ele era um cidadão romano, se assustam e afastam aqueles judeus que estavam atacando a São Paulo. Aí os soldados levam ele até o governador e também ao rei de Judeia, que era naquele então Herodes Agripa. O interpela, notam que São Paulo não fez nada grave e quer libertar a São Paulo, mas como ele era cidadão romano, ele apela ao imperador. Era um direito que tinha, frente a uma acusação grave. E então o governador romano o envia para Roma para ver o imperador. Tudo que São Paulo queria era ir para Roma para transmitir o ensinamento e aproveita disso. Aqui chegamos à aula anterior, ao porto de Pozzuoli, antes chamado Putuoli. Ele vai de barco, foi uma travessia bem longa.
se afunda, lembram que falamos semana passada, se afunda frente às costas da ilha de Malta, teve uma tempestade muito grande, ficou por 15 dias, e depois 3 meses para esperar alguma embarcação que fosse para Roma. Então, chegam até o Porto Pozzuoli, em Nápoles, sul da Itália. Lembrando também que falamos que ele estava acompanhado de um centurião romano, um soldado, e o evangelista San Lucas, que também escrevia as cartas de São Paulo. Cuando a congregación en Roma soube que Paulo estaba indo para lá, un grupo de irmãos viajó uns 64 kilómetros para encontrarlo. ¿Cómo Paulo se sintió a ver esa demostración de amor y o esfuerzo dos irmãos? Nos Atos, capítulo 28, versículo 15, diz: Ao velos, Paulo agradeció a Dios y se sintió encorajado. Imaginen caminhar 64 kilómetros. Hoje, quando vamos receber ao facilitador, que pode vir de avião, quando recebemos Fernando, que vem para o aeroporto de Guarulhos, ou vamos encontrar o facilitador que vem dar uma palestra e vem de ônibus, encontramos ele também no ponto da estação de trem, por aí que leva 1 hora em carro, ir até o local. Imagine tiver que caminhar, todos esses quilômetros até chegar a encontrar o facilitador, 70 kilómetros caminhando. Bom, a congregação cristã fez isso. De Roma foi até Pozzuoli para encontrar a São Paulo. Mas temos muitos casos de estudantes de metafísica que não vão receber ao facilitador, que chega de outras cidades, de outros países, com uma viagem longa, para levar o ensinamento. Ou quantas vezes escutamos que não vão para a palestra porque fica longe demais, talvez a 1 hora em ônibus, ou fica em uma cidade que está de lado de onde vocês moram. Lembrem o esforço que faziam e a boa vontade e a alegria e o entusiasmo de se encontrar com São Paulo. Igualmente deveríamos ter esse entusiasmo por receber o ensinamento como o fizeram os primeiros cristãos. Aqui aparece estes 2 personagens, seres incríveis que ajudaram muito, mas muito a São Paulo e na expansão do cristianismo pelo mundo, que se chamavam Prisca e Áquila. A tradução de Prisca é Priscila. Então podemos falar tanto de Prisca como Priscila, é a mesma pessoa. Áquila era judeu, nascido em Ponto, atual Turquia. Imigrou para Roma, conheceu e se apaixonou da Priscila, que era uma jovem romana, se casaram, aí juntos iniciam uma fábrica de tendas, trabalhavam com couro e juntos se converteram ao cristianismo. Santa Prisca e Áquila
eles não puderam permanecer muito tempo na cidade eterna em Roma por causa do edito promulgado pelo imperador Cláudio no ano 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de fomentar tumultos. Estava muito bagunçado aquela cidade, né? Um que acreditavam em Jesus e pregavam, os outros que não. Aí expulsou a todos. Ni um ni outro, todos fora de Roma. O casal era amigo de Paulo de Tarso, hacían cultos en su casa. Os dos son elogiados na Biblia por mostrarem excelentes obras cristãs e hospitalidade, não só para com as pessoas em geral, mas também com a comunidade cristã onde moravam, por realizarem as reuniões cristãs em sua casa, tanto em Roma como em Éfeso. Foram expulsos de Roma. Sinagoga de Ostia, Anchica. Ostia, Anchica, perdón. Aquí, neste lugar, na Italia, en Ostia, se falou de Jesus pela primeira vez. Nesse lugar, na sinagoga de Ostia. Falando que o Mesías tinha encarnado. Aí aparece essa discussão, esse desordem entre os judeus que aceitavam que Jesus sí era a encarnação do Mesías e os que não aceitavam. Como falamos, o imperador manda embora a todos os judeus. Aí entram estes queridos Priscila e Áquila, o matrimônio que estamos falando. Eles tiveram que ir. Aquí vemos una fotografía. Aí tiveram que ir para Corinto, Grecia. Eu tive a oportunidade de ir no 2015 para 2016, que também en aquele ano de 2015 para 2016 se recebeu o Espírito Envolvente, que também foi o mestre Hilarión. Por isso fomos para Grecia. E aqui vemos uma fotografia onde se encontra a carta que escreveu São Paulo aos Coríntios em diferentes idiomas. Então, Santa Prisca e Áquila, nessa perseguição, foram para Corinto, Grecia, se mudaram. Ou a causalidade que Paulo chega também a Corinto. Eles trabalhavam na mesma China, o mesmo ofício, a mesma profissão. Trabalhavam no couro, fabricavam tendas e oferecem hospedagem, moradia na sua casa. E também oferecem para São Paulo trabalho. Paulo morou ali com Santa Prisca e Áquila cerca de 18 meses. Isto é muito importante sobre o que fala São Paulo sobre o trabalho. E ele diz: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Paulo, ao chegar a Corinto, encontrou Áquila e Priscila, que eram da mesma profissão, a de fazer tendas, e por isso ele foi morar e trabalhar com eles. Tan importante isso,
o ganha-pão. A gente trabalhar, ter nosso próprio dinheiro, não depender de nada nem de ninguém. Éfeso. Viajaram com Paulo até Éfeso, aí eles venderam a casa e compraram outra casa para hospedar a Paulo. Ali eles se reuniam junto aos primeiros cristãos. Nunca abandonaram a São Paulo. Eles se ocupavam do que Paulo ia comer, se tinha onde dormir, ajudá-lo sempre no trabalho. Eles nunca abandonaram a São Paulo, ficaram até sua desencarnação, 50 anos, e depois uns 15 anos mais. Até eles arriscaram sua própria vida, seu próprio pescoço, pela vida do seu mestre, pela vida de São Paulo. Paulo diz em sua epístola aos Romanos: Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida puseram suas cabeças. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Aqui vemos a igreja de Santa Prisca, da Santa Priscila, em Roma. Ela fica numa dessas colinas, a colina Aventino. Aqui vemos um pouquinho de história do Wikipedia. Roma foi fundada em 753 a.C. sobre uma das 7 colinas. Como vemos aí na imagem, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Outras colinas de Roma são a Pinciana, Janículo e Colina Vaticano. Colina Vaticana. Então, entre o Aventino e o Palatino se encontra a igreja de Santa Prisca. Na parte interna, no altar, tem uma pintura de São Pedro batizando a Santa Prisca, na parte central. Não sei se vocês conseguem ver. E, de um lado, que tem as duas fotinhos aí separadas, vemos no ábside, de um lado vemos a Santa Prisca. A ver si consigo mostrar aquí. Y do otro lado aquí vemos Áquila, representado en una pintura. Hoje em dia, os arqueólogos debaixo dessa igreja encontraram muitos restos arqueológicos, inclusive uma casa romana que é do século I, que com certeza seria a casa que morou a Prisca e Áquila. Esperen um pouquinho que tem outra coisa mais para falar aqui sobre o que Priscila e Áquila faziam. Esse lugar foi uma das primeiras igrejas que eram as casas.
casas que se tornaran iglesias que se llaman domus ecclesiae, antes de ser iglesia. Eles más o menos reunían a esa comunidad cristã, que eran unos 20, 30, no eran mucho. ¿Y qué hacían nas reuniões? Primeiramente de tudo, eles comiam. Porque você sabe, barriga com fome, a atenção aonde ela está. Está na barriga, na fome. Então, primeiro comiam, se comunicaban, para luego hacer a leitura dos textos, de aquel texto do Tanaj, do Antigo Testamento, y también acredito que hacían las leituras das primeras cartas aos escritos de San Paulo. Os que eran más ricos convidaban a comunidade a comer en sus casas. E aí juntava tudo que tinha. Aí não discriminavam ninguém. Tinham escravos, podían ser senadores, comerciantes. Depois, passados os tempos, já não eram somente os judeus, sino também eram pagãos. Comiam todos juntos. Isso é a comunhão. Verdadeira comunhão. No como vamos para la iglesia, tomamos a comunión, mas no sabemos quién es quien está sentado de nuestro lado, quién es, cómo se llama o sacerdote, que si for de alguna religión no podía entrar y hacer a comunión. No, eran todos iguales. Y en base de eso, en metafísica, después de cada actividad, no antes, porque después fican todos con sono, vamos a comer o le vamos un lanche a un salón donde nos encontramos a hacer las aulas. ¿Para qué? Para nos relacionar, nos comunicar, conversar sobre actividad, cosas que en la aula no se pueden conversar. Mas, muitas vezes, quando temos as aulas presenciais, os estudantes saem correndo para seus compromissos e esquecem do facilitador, que é uma forma de agradecer também, levar ao facilitador a comer alguma coisinha, ou tomar um café, bater um papo, Isso é amor, agradecimento, amizade, estar pendiente do outro, Por eso eu coloquei essa foto, que en nuestra última reunión presencial nos encontramos en casa y con algunos de los estudiantes que son de aquí de San Paulo y fizemos o nosso lanchinho bem gostoso. Cuando San Paulo llegó a Roma, se hospedó en este lugar. Se llama Igreja São Paulo alla Regola. Hoje, esta igreja se encontra no pleno centro do bairro judeu, o do gueto hebraico. Aquí está narrado por San Lucas. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para hospedarse en una casa particular con un soldado que o custodiara. Lembren que él no estaba preso y sí estaba esperando a apelación de se poder encontrar con o imperador. Entonces tinha un soldado que ficaba con él y tinha que colocar una corrente para poder seguir los pasos de San Paulo. Mas ele fazia o que ele queria. Trabajaba, predicaba, se encontraba con las personas que quería, etc.
Chegou a Roma, morou por 2 anos, como falamos, na espera do processo de ir até o imperador e apelar diante dele. Aí começou a enviar cartas extraordinárias que hoje fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. E agora vamos ver o interior de São Paulo a la Régola. Detrás, como vocês ven aí no ábside, tem 3 telas, 3 pinturas. São Paulo predicando, primeiro, na parte central, a conversão de São Paulo. E no terceiro painel, na terceira tela, é o suposto martírio de São Paulo. Suposto porque vamos ver depois nas atividades seguintes o que aconteceu verdadeiramente com São Paulo. Mas o mais importante é um pequeno oratório que se encontra de lado, à direita deste altar. Agora vou mostrar a foto. Que é a casa onde São Paulo morou. Parece um quarto pequeno, não, perdão, um quarto, mas dentro de ser um quarto, um pequeno grande. Um quarto grande. É um quarto, como vocês veem na fotografia do lado direito, um quarto de dormir mais grande. No centro tem um mosaico, agora vamos ver de perto, que representa as condições que São Paulo se encontrava nesse momento. Aqui vemos a fotografia de um mosaico de São Paulo, com as correntes, o soldado aí. Paulo morou 2 anos inteiros por seus próprios meios, recebendo todos os que queriam vê-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade e sem encontrar nenhum obstáculo. Esto figura nos Atos dos Apóstolos. Passam os 2 anos, Paulo foi inocentado, absolvido dos cargos. Aí parece ser que Paulo de Roma se foi para Espanha, num lugar que se chamava Tájago, hoje é Tarragona. De aí vai para a Grécia e outras comunidades cristãs fundadas por ele nos anos passados. Outras localidades, vai pelo localidades do Mediterrâneo. E logo regressa a Roma, mais ou menos nos períodos da perseguição de Nerón. Están seguindo, por favor. Otra casa de San Paulo en Roma se llama Santa María in Via Lata. Na Via Lata, que vocês podem ver essa rua bem movimentada, uma fotografia de dia, uma fotografia noturna, onde tem centros comerciais, lojas maravilhosas. Hoje se chama Via do Corso. E nesse lugar caminha o mestre Saint Germain. Não sei se sabiam que Saint Germain adora caminhar pela Via do Corso. Na mesma avenida, por assim dizer, que antes se chamava Via Lata. Conta Leadbeater que se encontrou a Saint Germain 100 anos atrás, vestido como un caballero italiano. Caminhan e batem papo. Os mestres se apresentan físicamente cuando eles querem para os discípulos encarnados deles con una apariencia vestido na moda. No existe eso de canalizações. Eles
se apresentan físicamente de carne y oso. Debaixo desta igreja, a ver que pasa um pouquinho aqui, da Basílica de Santa Maria em Via Lata, se encontra a Casa de San Lucas. Aí, essa seria, como falamos, outra das casas de São Paulo em Roma, onde ele ficou durante acho que a última viagem em Roma. Vemos a fachada da igreja, da basílica, no da casa que está interna, agora vamos ver. Entrando à direita, tem um alto relevo, a ver se está aqui. Aqui vemos um alto relevo grande, onde aparecem São Paulo, São Pedro e São Lucas. Aqui tem duas fotografias. Do lado esquerdo, vemos uma coluna que foi onde São Paulo esteve acorrentado. Essa coluna se encontrou num poço, não deve fazer muito tempo. A coluna estava com umas correntes por volta. Essas correntes que encontraram coinciden con a reliquia que se aprecia na Basílica de São Paulo Extramuros, ou fora dos muros, que vamos ver a próxima semana. Que parecen ser que coinciden con estas correntes, que son as correntes de São Paulo. Son os elos, os eslabones, os elos da mesma corrente. Del lado direito vemos un pozo de agua. Aquí vemos material que encontraran na casa de San Lucas, donde moró San Paulo y San Pedro, correnchis, vasos, vasilhas. São Paulo dice: eu já estou para ser sacrificado, e o tempo da minha partida está próximo. Lutei a boa batalha, terminei a corrida, guardei a fé. No futuro está reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me entregará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. E o mestre Hilarión diz: perseverem, meus amados, perseverem, e vão obter a coroa e o manto branco da vitória. Que assim seja. Perseverem, aguentem, sigam pelo caminho interno do autoconhecimento, da verdade, do seu plano divino de perfeição, o caminho da senda a nossa ascensão e encontro com nosso ser. Sigamos para frente. Não desistam, mesmo com aparências de todo tipo na vida, aparências de doença, aparências de falta de trabalho, aparências de solidão, não importa. Sigam
que vocês ven que entre todos nos juntamos y somos más fortes. Sozinhos, isolados, sin comunicación, no vamos para ningún lugar. E o quarto lugar, onde São Paulo esteve o último tempo dele, é o Mamertinum, ou a cárcere. Este lugar fica na frente do Foro Romano. A colina que se encontra o Mamertinum se chama a Colina Capitolina. Aí tem um cartaz em cima da palavra Mamertinum que diz: a cárcere que passaram seus últimos dias São Pedro e São Paulo. Depois que terminaram todas as perseguições aos cristãos, mais ou menos nos começos dos anos 300, com o Edito de Milano, se dá a liberdade de culto no Império Romano. E aí o Papa Silvestre, mandou fazer uma capela ali. Aí tem umas duas igrejas. Vamos ver ao interior, só do Mamertinum. Tem duas fotografias. Do lado esquerdo vemos os bustos de São Pedro e São Paulo e também vemos um círculo que vamos comentar agora, onde entravam os presos para a parte inferior, para uma espécie de cisterna. Aqui encontramos detrás dessas grades de metal dos bustos, dos esculturas de São Pedro e São Paulo. Vemos também do lado direito uma, não sei se chamar de fenda, uma rachadura na parede, que também tem grades, onde eles cuidam como uma relíquia, porque São Pedro foi empujado por um soldado romano e ele bateu a cabeça em uma rocha, nesse lugar, nessa pedra, e se diz que a rocha cedeu para não ferir a cabeça de São Pedro. Por isso se cuida e se pode ver como tem essa área assim afundada. Se baixava por um buraco, vamos ver se tem a foto aqui. Aqui vemos o buraco. Aqui tem 3 fotografias, não sei se estão seguindo. Do lado direito superior, esse é o buraco que estou falando, um lugar onde entravam para uma cisterna, colocavam uma soga nos ombros dos presos, nas axilas do prisioneiro, e baixavam por esse buraco. Não se podem imaginar como era esse buraco, esse lugar escuro, molhado, úmido, sem nada de ventilação, com cheiro ruim, que vemos na fotografia do lado esquerdo. Óbvio que não tem cheiro ruim hoje, mas se pode ver a escuridão, o lugar úmido. Muito triste, porque aí passaram os últimos dias São Paulo e São Pedro. Y en este lugar, como vemos na fotografía inferior, San Pedro, aquí vemos otra imagen
que dá para ver o buraco donde eles desciam. É bastante alto. São Pedro, até os últimos dias das suas vidas, eles predicavam, batizavam as pessoas. San Pedro batiza con agua de una fonte que milagrosamente brotó nesse lugar aos seus carcereiros Processo e Martiniano. Numa Martino, que depois eles, os soldados, sofreriam o martírio. Por isso são considerados santos por ter aceitado o batismo cristão e foram martirizados. Bom, vamos parar por aí. O ensinamento continua. Na próxima semana nos toca ver toda a parte de Le Tre Fontane, uma abadia onde brotou da cabeça de São Paulo três fontes de água. Também vamos falar da deusa da luz, toda uma parte mágica que acontece nesse lugar. O suposto martírio de São Paulo, mas São Paulo ascendeu. Se pode chamar da purificação de São Paulo. Vamos falar das basílicas papales, entre elas São Paulo extramuros, fora dos muros, onde se encontra o suposto corpo de São Paulo, relíquias. Vamos falar da Basílica Papal de São Pedro, sobre o Vaticano. Bom, muitas coisas boas ainda, e para nas outras semanas começar com o ensinamento, né, da preeminência do amor, né, da carta do apóstolo Paulo. E, como sempre, para finalizar a atividade, fazemos a oração e a bênção da contribuição voluntária de dinheiro que cada colabora para a continuação e a expansão deste ensinamento, né? E fazemos a oração para que nos volte multiplicado aquilo que estamos doando com amor. Amada presença de Deus eu sou, abençoe e multiplique esta doação amorosa, que o nosso grupo prospere e a humanidade também. Obrigado, Pai, que assim é. Um abraço grande.